E aí, turma, tudo certo? Espero então que vocês estejam conseguindo acompanhar bem a disciplina de Formação da Sociedade Brasileira 2. Esta é a aula 13 e eu sou o professor Maurício, tá? Pessoal, o que a gente tinha visto aula passada? Nós tínhamos então pensado conversar sobre o período de 1930 a 1960, 61 mais ou menos, né? E eu pedi para vocês assistirem 2 vídeos ao menos sobre o período, né? Que eu sugeri, tá? Foi uma sugestão, claro que existem outros documentos históricos, mas um que eu acho bem sintético e que é de um trabalho de alguém que eu conheça e de uns historiadores mais respeitados do país, é o material produzido pelo Boris Fausto, ok? Então algumas coisas talvez vocês já tenham visto. Se não viram, ainda é tempo de pelo menos ver até o golpe militar, revolução ou algo do tipo. Então nessa aula, pessoal, eu gostaria de dividir ela em 4 vídeos, na verdade, ok? Justamente para conseguir fazer uma boa divisão para vocês e com calma. Né? Talvez basicamente pensando aí alguns períodos assim e algumas falas sobre o que levou então a 64, o que traumas isso traz para o nosso sistema político, o que a gente pode aprender, ou pelo menos se não aprender, relacionar com o período de hoje para a gente ter algumas questões e algumas considerações, ok? Então vamos lá, pessoal. JK acabou o seu governo em 1960, né, após uma posse conturbada, e ele deixa um legado de certa forma positivo, mas também negativo. Nisto tem as eleições de 1960 e vocês lembram, vocês já ouviram, tem isso aí, deve ter no YouTube ou qualquer material, a campanha Marketing da Vassourinha, varre, vassourinha. Nós estamos falando de Jânio Quadros. Jânio Quadros, talvez o presidente mais esquizofrênico, digamos assim, que o Brasil já teve. Ou será que houve outros, né? Não vou entrar em polêmica agora, mas pensem comigo uma situação. O Jânio, tá? Ele foi eleito por um partido pequeno, pelo PDC. Ele ganhou com quase metade dos votos. Ele venceu basicamente o candidato Marechal Lott, que foi, lembrem-se, né, um general importante que assegurou a continuidade democrática a partir de uma chamado golpe preventivo, que possibilitou então a posse de Juscelino Kubitschek e os 5 anos de democracia. Tá? Só que é aquilo, ele veio dos meios militares, ele não tinha, né, os cacuetes, digamos, talvez da política, e não foi um bom candidato, segundo consta. Por isso também perdeu. E, de certa forma, a UDN ela meio que tinha uma divisão entre apoiar ou não Jânio. Existiam algumas restrições sobre apoio ou não a Jânio, mas no final acabou por apoiar, tá? E o Adhemar de Barros, novamente, se eu não me engano, se candidato, e fica em terceiro colocado. Quem é eleito vice novamente? Né? E é uma coisa engraçada, né? Porque não existia reeleição naquela época, a presidente. Mas como João Goulart, o Jango, não tinha assumido a presidência no período JK, ele poderia se candidatar e foi candidato novamente e se ganhou, né? Ele foi vice-presidente. Então o JK, por exemplo, não poderia. Naquela época a reeleição não era permitida. Inclusive em todo período ela não vai ser repetida, né? Não vai se repetir. Ok? Como é que foi então, né? Pra gente pensar um pouco desse governo Jânio Quadros. Ele foi um pouco esquizofrênico. Em que sentido? Ele durou poucos meses, tá? Se eu não me engano, ali, ó, ele renunciou no final de agosto, né? Então ele teve pouco mais de 6 meses de governo, tá? Em torno disso. Em 61, no ano de 61, né? Começando a década de 60 bem, digamos assim, o Brasil politicamente. Estou fazendo uma ironia, tá? Esse presidente, ele se elegeu com um combate de discurso à corrupção. O mesmo discurso depois, que a gente vai falar brevemente, que elegeria Collor, né, em 1989.
é aquela coisa, vou varrer a corrupção, vou renovar os costumes brasileiros. O Jânio, ele tinha um problema, que ele tinha algumas coisas que se ele pegava coisas muito pequenas para um cargo de presidente da República. Por exemplo, ele queria proibir lança-perfume, ele queria proibir biquíni, né? Quer dizer, nós estamos falando de costumes morais da década de 60, tá? Mas isso é uma coisa muito pequena para o cargo. E ele assume num contexto complicado. Pessoal, em macroeconomia, uma coisa é certa, se tu gasta muito, como o Juscelino fez, inclusive na construção de Brasília, tu tem um déficit público, ok? Claro, talvez tu não tenha déficit público se tu tiver uma carga tributária compatível com aquele crescimento de gastos, que geralmente não ocorre quando o crescimento é muito acelerado rapidamente, como foi o caso no governo JK. Pensem comigo, o que acontece? Eu falei para vocês que a inflação beirava alguns anos antes 20%, ok? Neste ano ela vai chegar a 30%. Vocês que são numa geração que estão acostumados a ver a inflação sempre até 5%, 6% ao ano, vocês imaginam o que é 30% durante um ano. Ou seja, as contas públicas brasileiras não estavam bem. Além disso, Jânio, ele foi um presidente errático do ponto de vista ideológico, porque ao mesmo tempo que ele se preocupava com essas questões de cunho mais conservador moral, e com apoio inclusive da UDN, né, que era um partido mais à direita do espectro político brasileiro, ao mesmo tempo também ele foi o cara que propôs uma política externa independente dos Estados Unidos, né, uma política externa independente dos Estados Unidos e também, obviamente, da União Soviética. Por isso independente, porque eram as duas grandes potências à época. Como eu falei, isto aqui já é Guerra Fria, tá, pessoal? E aí tem um episódio histórico bem interessante que acontece em 1959, vocês estão lembrados? Aqui na América, a única revolução comunista que teve na América, com Che Guevara e Fidel Castro em Cuba. Ainda não se tinha convertido totalmente ao socialismo, né? Era um início de processo de transição a partir da derrubada de Fulgêncio Batista em Cuba. Mas o que os conservadores ficaram muito bravos com o Jânio? O que o Jânio fez? O Jânio condecora com a medalha, se não me engano, Cruzeiro do Sul, uma medalha, enfim, uma condecoração dada a nada mais, nada menos que Che Guevara. Sim, Jânio Quadros foi quem condecorou Che Guevara, não foi Jango, não confundam. Isto não porque ele era comunista, evidentemente, mas para marcar uma posição de independência em relação ao governo dos Estados Unidos, inclusive até de um tom, de certa forma, um pouco de desafio, né, à política norte-americana. Isso, evidentemente, e outros aspectos erráticos da postura do presidente, fez com que ele tivesse uma base bastante enfraquecida no Congresso. E com essa base enfraquecida, com os problemas de custo de vida das pessoas, né, um governo com uma inflação alta, assumindo e tal, etc., ele acaba por ter uma perda de base de sustentação e assim, então, ele tenta a renúncia. Essa renúncia hoje, na historiografia, ela é pensada basicamente como um cálculo político que as pessoas iam pedir para ele voltar, né, num clamor popular. Claro que isso não houve, foi um cálculo político totalmente equivocado. Tentaram ainda alguns governadores demover essa ideia dele, ele foi, se não me engano, de Brasília para São Paulo, mas recebida a renúncia o Congresso pegou. Porque aí é que já estava o aspecto que vocês têm que se dar conta do processo político da hora, do momento. Por que ele achava que ia dar certo essa renúncia? Porque quem era o vice dele, e a Constituição dizia que era o vice, era o Jango. E jamais ele achou que os militares poderiam dar essa opção ao Brasil. Por isso que eu falei na aula passada como os militares são importantes como poder moderador, no sentido de que, bom, se eles não autorizam a continuidade do governo, dá problema, como é o que nós vamos ver na sequência. Então, Jango renuncia ali no final de agosto, final de agosto, na verdade, de 61. Agosto, mês do desgosto na cultura política brasileira, né? O que acontece? Estava em uma expedição o vice-presidente, João Goulart, que era o que deveria assumir, afinal o presidente tinha renunciado,
E o vice-presidente, infelizmente, também para a imagem dele, estava numa passagem por China, né? A China que já tinha passado pela Revolução, lá de meados da década de 50, também já era uma China comunista, digamos assim. E aí, este episódio, ele marca muito esses cerca de 10 dias, mais ou menos, que envolveram esse processo político. Inclusive tem um filme que eu ainda não vi, eu vi trechos e tal, nunca pude ver ele na sua integralidade, que é um filme que foi gravado inclusive em Porto Alegre, que fala sobre esse período, que é a legalidade, né? O que é a legalidade em termos, e vocês precisam saber disso, o que é a legalidade em termos históricos brasileiros? A legalidade então foi um processo de pedido de, justamente, a palavra legalidade é tornar o Brasil, né, o processo democrático normal, legal. Por isso a ideia de legalidade. E a legalidade era, sim, o vice-presidente assumir. Quis o destino que nessa época o governador gaúcho, o governador do Rio Grande do Sul, fosse Leonel de Moura Brizola, cunhado de João Goulart. Ok? Isso faz com que o Jango ele consiga, tá, por meio, justamente com a ajuda do Brizola, tomar posse e vir a Porto Alegre. E aqui há uns episódios históricos interessantes. Há uma divisão entre as Forças Armadas, há um general Machado Lopes aqui da região do Terceiro Exército na época, que permite então que se nega a dar um golpe, porque outros setores das Forças Armadas já queriam dar um golpe militar já em 61, e isso é importante que dizer. Tá? Isso aí com clara certeza, não estou aqui sendo polemizando, eu só estou mostrando que já havia uma antipatia das Forças Armadas, de setores, não todos os setores das Forças Armadas, à posse de Jango, porque ele representava o sindicalismo, o esquerdismo, a bagunça, o comunismo, o que vocês bem querem, né, entender. Nesse sentido, Porto Alegre quase foi bombardeada pela aeronáutica aqui de Canoas, a base aqui aérea de Canoas que eu conheço aqui do lado, aqui em Porto Alegre, eu estou gravando aqui de Porto Alegre, tá, esta aula, e enfim, né, houve mobilização popular, as pessoas se armaram ali para ir no centro da cidade de Porto Alegre, quem não conhece ali a Praça dos Três Poderes e tal, para se mobilizar e contra o golpe, né. Houve então esse episódio da cultura brasileira e gaúcha, né? O episódio da legalidade, que permite então João Goulart assumir. No final das contas, as Forças Armadas se desentendem, ou seja, não chegam a um consenso, senão iríamos para uma guerra civil, e o presidente acaba por assumir. Só que, quando ele assume no dia 7 de setembro de 1961, né? 7 de setembro, independência, aquela coisa toda, nós trocamos pela porta dos fundos por um parlamentarismo arremedado, todo errado, tá? Ou seja, o Brasil já teve um sistema parlamentarista, anotem isso, tá? Se isso cair numa prova de história, por exemplo, vocês têm que saber disso. Entre 61 a 63, o Brasil foi parlamentarista. Em verdade, eu nunca investiguei exatamente o desenho constitucional que era da época, mas eu acho que era muito mais para um semipresidencialismo do que para um parlamentarismo, mas isso é um debate mais técnico, da área da ciência política e tal, que não nos cabe aqui. Em geral, a gente sempre fala num período parlamentarista, ok, pessoal? Esse, então, parlamentarismo imposto pelos militares, ele foi nada mais, nada menos do que uma tentativa de retirada de poder do presidente da República, agora João Goulart, o Jango, né? Então, lembrem-se disso. Por também uma curiosidade histórica, o primeiro-ministro, então, que assumia, ali naquele momento, foi Tancredo Neves, avô do ex-candidato à presidência e senador Aécio Neves. Ok, pessoal? Então já começa mal a situação de João Goulart, mais ou menos nesse sentido. É isso que eu gostaria de, nesse primeiro vídeo, mostrar para vocês. Já começa com essa tensão com os militares.